Muito bom dia! Nesta quinta-feira, 21 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda, Gi. Renato, bom dia. Natália, seja bem-vinda. Denise, Dani, Vânia, Itamar, sejam todos muito bem-vindos. Luiz Renato, Áureo, seja bem-vindo. Evaldo, e a galera chegando. Ambrósio, seja bem-vindo. Rosângela, Jô, seja bem-vindo, Jô. Fran, bom dia, bom dia. Eli, bom dia. Pessoal, seja muito bem-vindo. Andréia, que acabou de chegar, seja bem-vinda, Andréia. Muito bom, sempre muito bom ter vocês aqui. Muito bom. Que tudo ter vocês aqui agora cedo. Áureo, seja bem-vindo. Rosângela, Nicole, seja bem-vinda. Ju Nascimento, bem-vinda. Pessoal, Juliana Timóteo, pessoal, por gentileza, clica no aviãozinho, clica nesse coraçãozinho pra gente conseguir deixar essa live gravada. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ontem vocês gostaram da live de ontem que eu falei de Jonas? Mas eu recebi tanto testemunho, fiquei tão feliz. Porque o que eu recebi de testemunho ontem, vocês não acreditam. A gente às vezes não tem ideia, né? Do quanto a gente atinge as pessoas, né? O quanto as pessoas conseguem criar conosco uma conexão a ponto de tomar decisões na vida dela. Eu fiquei muito feliz. Tati, o Shin, a Bruna, muita gente me escreveu ontem. Aliás, tem vários comentários no meu direct que eu ainda não dei conta de responder, mas eu vou responder todos eles. Por gentileza, clica no coraçãozinho e clica no aviãozinho para vocês convidarem pelo menos umas 10 pessoas, porque no final o Instagram me deixa salvar a live e deixar no IGTV. Ontem, a live de ontem com o Dr. Arthur, eu não consegui salvar a live, acredita? Eu consegui gravar ela no IGTV, mas salvar para postar depois ou mandar, porque tem muita gente que me pede depois, eu não consegui salvar. Então, se você puder, por favor, clicar nos coraçõezinhos e clicar no aviãozinho, clica no aviãozinho, seleciona algumas pessoas e manda. Se você puder fazer isso pra mim, me ajuda muito aqui. Na verdade, ajuda porque depois se vocês quiserem assistir e mandar pra alguém, vocês ficam à vontade. A Líbia acabou de chegar, Jussara. Bom dia, Líbia. Marisa, a Marina, o Maicon, bom dia. Ana Rita, Elaine. Gente, hoje eu quero tratar de um assunto para vocês que trata sobre projeto. Eu tenho atendido bastante pessoas, embora a gente esteja vivendo aí nesse momento de isolamento, os meus atendimentos eles não pararam, né? E eu trabalho muito com os projetos das pessoas, né? O projeto de vida das pessoas. Às vezes as pessoas vêm com aquele sonho. E eu quero deixar uma mensagem para vocês hoje sobre essa questão do projeto. Às vezes passa no nosso coração inúmeros projetos. E eu queria dizer um pouco, assim, na verdade, fazer com que você reflita por que às vezes os seus projetos não caminham. Eu acho que a live de hoje vai ser uma live de cautela, vai ser uma live curtinha, sabe? Bem curtinha, porque eu vou ter só uma pergunta para te fazer nessa live. E tem várias pessoas que estudam a live, anotam, estudam. Eu acho que vale a pena hoje você também pensar e anotar. Como eu falo, né? Não faço live, eu dou aula. E a aula de hoje vai ser sobre projetos. Se nós não temos projetos na nossa vida, a nossa vida fica parada, estagnada. É isso que diferencia uma pessoa que vive de uma pessoa que sobrevive. Bom dia, Paulinha. Paulinha Zag, lá da financiadora. A Paula, vou dar um exemplo aqui. A Paula trabalha, né, com
Paula tem uma financiadora aí, uma financeira, né, Paula? É correto falar assim, uma financeira? E a Paula trabalha com certeza com sonhos das pessoas, né? Porque as pessoas vão até a empresa da Paula para fazer os seus empréstimos, muitas vezes porque tem projetos a serem executados, né? Às vezes o Deus coloca no nosso coração projetos a serem executados. E hoje eu queria conversar um pouco com você sobre esses projetos. Acho que já deu para vocês perceberem, né? Que eu falo muito de Deus nas minhas lives. Cada pessoa, cada pesquisador, né? Porque eu me considero aí uma pessoa com bastante afinco na pesquisa. E cada pesquisador, ele tem a sua linha de raciocínio. Então, você não é correto a gente, às vezes, criticar o pesquisador X ou Y, porque cada pesquisador, ele tem a sua linha, né? A forma dele fazer a sua pesquisa e de colocar os seus valores na sua pesquisa. Por isso que eu falo muito de Deus, porque eu já estudei tanto na minha vida, mas tanto, nem sei dizer para você quanto. Eu não conseguia mensurar para você o quanto eu estudei. E sempre nos finais das minhas pesquisas, as minhas conclusões sempre são que não é possível tudo isso aqui ter sido criado, sei lá, pela explosão do Big Bang, sabe? A gente sempre, pelo menos é a minha concepção, tem uma mente superior e brilhante acima de tudo isso, comandando tudo isso. Tem eu acho que eu já até dei esse exemplo, um grande engenheiro que viveu na era nazista, chamado Von Braun. Esse cara construiu os foguetes na Alemanha e depois ele foi para os Estados Unidos construir foguetes lá, né? Foi um dos responsáveis aí pela construção da espaçonave que levou o pessoal para a Lua. Quer dizer, um cara acima da média, né? Um engenheiro acima da média, alemão, chamado Von Braun. E ele fala que depois que ele teve que estudar todos os cosmos, né? E que ele chega à conclusão de que você tem capacidade de tirar uma espaçonave da Terra e colocar no espaço com uma precisão, inclusive, de tempo, de espaço, de segundos, de velocidade. Ele diz assim, não é possível que tudo isso aqui tenha sido obra do acaso. E quando nós temos, né, os nossos projetos, eu também acredito piamente que os projetos nascem de dentro de nós, não por acaso. E que as nossas conexões neurais, falando de neurociência, realmente elas são suficientes para criar em nós a ideia de se ter projetos. Porque você não vai ter uma ideia maluca na tua cabeça se você não teve experiências, pelo menos, com aquilo que você sonha. Agora, eu penso que ninguém explica a formação dos pensamentos. O Augusto Cury, que eu sempre falo dos livros dele aqui, ele defende uma teoria chamada inteligência multifocal. E nessa teoria, ele discute a formação do pensamento humano. E ninguém consegue explicar a formação do pensamento. E a Bíblia, quando você faz um diálogo disso junto com a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. E quando você espiritualiza essa conversa que eu tô falando para você aqui, Satanás não consegue identificar aquilo que você pensa, mas ele domina você pelas coisas que você fala. Então, às vezes a gente abre a boca para falar um monte de coisa para pessoas que não devem. O projeto que eu quero falar para você hoje aqui é esse projeto que está dentro do seu coração há muito tempo. Talvez há 20 anos, há 30 anos, e esse projeto está adormecido aí dentro de você. A Ju acabou de falar que ela ama a neurociência, fala muito da mente de Cristo que a Bíblia fala. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz essa relação, que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo era uma mente com muitos projetos, né? Muito mais, né? Além, Cristo foi muito mais. Quando você vai estudar a liderança de Cristo, você vê que Cristo tinha projetos, ele tinha equipe, ele seleciona uma equipe
ele desenvolvia essas pessoas, mas Cristo tinha algumas particularidades diferentes de nós, não só enquanto Cristo, que é indiscutível, mas enquanto ser humano. Quando se falava de projeto, ele primeiro se refugiava, ele ia lá trocar uma ideia no particular com Deus, para depois, a partir dali, ele colocar em andamento o projeto dele. Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo a live hoje, pelo menos já deve ter ouvido falar da história de José do Egito. Se você nunca ouviu falar, José foi o filho mais novo de Jacó. José era o filho mais novo de 10 irmãos. E quando José nasceu, José já era uma pessoa mais velha. Jacó já era uma pessoa mais velha quando José nasceu. Então, igual a família, né, que tem lá o raspa de tacho e todo mundo cuida, né, daquele nenezinho, todos os irmãos já são grandes, moços, e aquele bebezinho acaba virando, às vezes, uma boneca ali na mão de todo mundo. E foi o que aconteceu com José. Só que José era uma criança diferente. E Jacó, o pai de José, tinha uma particularidade com José. E os irmãos começaram a ficar com inveja de José. Mas quando que começa a despertar essa inveja? Como eu falei para vocês, a gente já falou muito de inveja aqui. A proposta não é falar de inveja hoje. A proposta aqui é falar de projeto. Quando os irmãos ficam enciumados por José, quando Jacó, o pai, dá de presente para ele uma túnica toda colorida. Naquele dia ficou muito claro para os irmãos que Jacó tinha um apreço a mais pelo irmão mais novo. E os demais irmãos ficaram muito enciumados com aquilo, né? Até que José tinha muitos sonhos. E eu quero agora que você se coloque na posição dele, de José. E José vai e conta para os irmãos. José não deveria ter mais do que 15, 16 anos quando ele conta esses sonhos, né? Então ele tá sentado com os irmãos e com o pai, e ele vai lá e faz um comentário. Ele fala: olha, eu tive 2 sonhos muito interessantes. O primeiro sonho eu sonhei que diz que eu segurava um feixe de trigo, e vocês também. E o meu feixe ficava em pé, e o de vocês se curvavam para os meus feixes. E aí os irmãos ficaram muito bravos com aquilo. O pai, inclusive, Jacó, repreendeu ele e falou assim: o que você está querendo dizer, né? Você está querendo dizer que nós vamos um dia se curvar a você? Aí José continuou contando o sonho. Falou: até que vocês não sabem o outro sonho. Eu tive um outro sonho em que eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam a mim. E contou o sonho para os irmãos e para José, e para o pai, para Jacó. Os irmãos, como já desconfiava, né, que o pai tinha um apreço muito grande pelo irmão, passaram a alimentar dia a dia ódio desse irmão. Até que um dia, José foi chamado para... O Jacó falou para José: vai encontrar os seus irmãos lá nos campos, que eles estão lá apacentando ovelhas. Quando José foi, ele tinha mais ou menos uns 17 anos. Os irmãos, quando viram, falaram: olha lá vem aquele lá, né, que o pai gosta, o cara do sonho, né? Pegaram entre eles, arquitetaram ali um esquema e falaram: não, nós vamos dar o fim em José. Só que um dos irmãos falaram assim: olha, não é legal a gente derramar sangue de pessoas aí que é da nossa família. Vamos dar um fim nele, mas a gente não precisa matar o cara. Aí tiveram a brilhante ideia de jogar ele dentro de um buraco. Um dos irmãos concordou com aquilo, mas falou assim: bom, vamos jogar ele ali no buraco, depois eu volto aqui e resgato ele daqui. Só que não deu tempo, porque depois que jogaram ele no buraco, estava passando uma caravana ismaelita, e os outros irmãos venderam ele por 20 moedinhas aí. E ele foi vendido para os ismaelitas e foi levado aí para outras terras, para o Egito. Enfim, e eles moravam, na verdade, em Canaã. Aí a história se desenrola e eu vou parar com a história aqui, porque eu quero falar exatamente sobre o projeto. E eu quero fazer uma pergunta para você só na live de hoje.
Hoje a live vai ser um pouco diferente das outras lives, porque é uma live de reflexão. Hoje, mais do que uma live espiritualizada, que as pessoas até me escreveram sobre a live, que sentem-se até que Deus fala com elas, mas eu queria trazer hoje o contexto dessa live um pouco mais intelectualizada. Simplesmente as pessoas que sabiam dos sonhos de José arquitetaram a sua morte. Isso é bíblico, né? Independente de você acreditar na palavra ou não tô aqui para fazer você se tornar um cristão. A ideia não é essa. A ideia é que você tire conclusões sobre as histórias, né, que nós encontramos na Bíblia. Eu quero perguntar para você, para quem que você anda contando os seus projetos? Será que hoje você não está no buraco que você está? E você não foi jogado dentro desse buraco exatamente porque as pessoas para quem você contou o seu sonho e o seu projeto olhou para você e entendeu que de certa forma você vai estar acima dela e ela não suporta simplesmente a sua felicidade? Veja que tudo isso se passa dentro da família. Nada do que acontece com José se passou com o vizinho, com o colega de trabalho, com aquele gestor opressor, com a cunhada, com a sogra, que eu viro ou mexer, eu falo aqui, né? Essa história de José se passa com os irmãos do José. Então a live de hoje, eu quero que você pense muito bem. Para quem que você está contando os sonhos que você tem? Porque todos os sonhos que acontecem aí, você quer falar de neurociência? No seu sistema nervoso central, né? Porque tem gente que tem dificuldade com isso, com a Bíblia. Se você quer saber todos os sonhos que você tem e que eles são colocados dentro do teu coração, eles vieram sim da parte de Deus, de uma mente brilhante, capaz de enxergar em você as experiências que você já viveu e em virtude dessas experiências criaram em você inúmeras conexões neurais, a ponto de dizer para você, vai para cima, que você tem competência para colocar tudo isso em prática e tirar tudo isso do papel. Eu não sei se a sua vida hoje, ela tá em círculos, porque tem gente que vive rodando, né? E quando a sua vida não tá indo para frente, eu quero dizer para você que você tá dentro de um buraco. Sim, porque nós não andamos em círculo, num caminho aberto. Não sei se você me entende. O fato de nós ficarmos dando voltas e voltas no nosso dia, nos tornando pessoas improdutivas, é porque nós estamos jogados dentro de um poço, dentro de uma vala, dentro de um buraco. E nós, enquanto seres humanos, não conseguimos ficar muito tempo sentado dentro do buraco. Nós precisamos nos movimentar. Mas o que dá para eu fazer dentro de um buraco, a não ser rodar em círculos? Às vezes você está preso nesta sua falta de produtividade, a tua vida não caminha, porque você foi jogado dentro de um buraco, por pessoas que estão na sentinela deste buraco, sem deixar você sair do buraco. Às vezes a sua situação dentro desse buraco está tão difícil que você anda gritando, mas não tem nenhuma caravana passando para te salvar de dentro do buraco. Às vezes porque nem você sabe o valor que você tem dentro desse buraco. Porque José pagaram para ele, entenderam que ele valia 20 moedinhas aí. Você já parou para pensar no valor que você tem? Talvez você esteja preocupado e procurando cursos de produtividade, gestão do tempo. Mas será que você não teria que fazer um curso que te ensine a sair de dentro de um buraco? Porque você não vai ser produtivo dentro de uma vala. Eu quero que você reflita essa semana aqui hoje. Todo dia eu gosto de deixar lição de casa,
Porque a live aqui não é uma live de blá 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 e bate-papo. Clica no coraçãozinho aí que tá falando que vai me cortar aqui. Clica no aviãozinho. A live aqui não é uma live de bate-papo. Eu não vou acordar 4h30 da manhã para ficar aqui falando blá 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 para você por conta de celebridade, arrastar seguidor. Não quero nada disso. Até porque eu sou professora, eu não sou blogueira, né? A live aqui é para te dar aula. Porque algo tem incomodado o meu coração para acordar 4h30 da manhã, dormir 4 horas e meia por dia, para vir aqui falar isso para você. Então eu gostaria que vocês que me acompanham aqui, que convidam outras pessoas para participarem desse nosso momento das 4h30 da manhã, 4:45, como a sua devocional talvez, como um momento seu de reflexão sobre a sua vida, porque talvez você também viva num ritmo bastante frenético e não tenha tempo para fazer isso. Os nossos sonhos, os nossos projetos, eles nascem, antes de nascer em nós, no coração de Deus. E Deus te dá como presente. E você pega esse presente e abre a sua boca para ficar contando para outras pessoas os sonhos que Deus te dá. Tem coisas que a gente não fala, porque tem coisas que é para ser tratada entre você e o coração de Deus. Então hoje eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua produtividade. Se você está tendo na tua vida dança de índio, eu gostaria de dizer para você que infelizmente você está dentro de um buraco e você não se deu conta disso. Porque nós encontramos muitas pessoas dentro do mesmo buraco que a gente. E aí a gente acredita que aquele buraco é um grande habitat, é um grande mundo para se viver. Mas não é. O mundo está aqui fora. Você só foi jogado lá dentro. Improdutividade. Virar e não fazer nada durante o dia. Hiperatividade. Começar tudo e terminar nada. Depressão. Ansiedade. Pânico. Tudo isso acontece dentro de um buraco. Então, a live de hoje, como lição de casa, eu gostaria muito, talvez você vá fazer o seu café da manhã, não faça tanto estardalhaço hoje não, cedo. Vocês viram que até eu hoje não acordei no estardalhaço, né? Que todo dia eu acordo gritando com vocês. Mas a live de hoje é para você começar o seu dia mais introspectivo. Trazer a sua mente ou fazer a sua lição de casa nos projetos que vocês abandonaram da vida de vocês. A faculdade, a empresa que queria abrir, o filho que decidiu que ia ter um filho, o passar no concurso público para ser juiz, não sei, comprar a casa, casar. E que esse projeto ficou lá. Por quê? Porque você está dentro do buraco e você não é capaz de sair de dentro desse buraco. A live de hoje é para você fazer um concerto. Fazer um concerto. Sei lá com quem você quiser fazer esse concerto. Se você quiser chamar de Deus, com o universo, com o cosmos, com a física quântica, você chama com o que você quiser. Para mim não me interessa. Eu chamo de Deus, porque é quem eu acredito. Mas a live de hoje é para você fazer esse concerto e dizer para Deus, para o universo, que você está disposto a abraçar o projeto que Ele te deu. E peça com todas as suas forças o que é que você tem que fazer para sair de dentro desse buraco que você se meteu. E peça para que Deus coloque anjos na sua boca, para que você tenha cautela de não contar para as pessoas o buraco
os seus sonhos para que as pessoas não te joguem dentro do buraco. Eu acho que chegou o momento hoje, chegou o grande dia. O grande dia. Nós só conseguimos sair do buraco quando a gente senta e olha para cima. Tem gente nessa live aqui que está há anos dando volta dentro do buraco. Igual a abelha. Sabe por que as moscas, quando caem no copo, elas não conseguem sair do copo? A abelha. Sabe que a abelha morre dentro do copo? Porque a abelha não consegue olhar para cima. Se ela olhar para cima, ela voa. A abelha não consegue, a mosca não consegue. E nós, muitas vezes, tem gente aqui nessa live que é uma abelhinha, uma mosca. Ela só enxerga esse raio aqui. Mas eu queria dizer para você nessa live que chegou o grande dia. Pode anotar aí. Queria, inclusive, ter a ousadia de dizer uma coisa para você, que eu tenho muita cautela de dizer isso, mas eu queria que, em ousadia, dizer para você de uma maneira bastante profética, sabe? Nem gosto, acho que é a primeira vez que eu faço isso. Mas de dizer para você que hoje eu tenho certeza que o coração de Deus está disposto a tirar você de dentro desse buraco. Ele está ensinando você a olhar para cima. Então não perca a chance de olhar para cima, porque você só vai sair do buraco quando você olhar para cima. Se você quiser trazer isso para a neurociência, eu também tenho condições de te explicar. Eu estou falando de expansão da consciência. Tem a Bruna aqui, Muniz, a minha querida Bruna, psicóloga. Isso a gente chama de expansão de consciência, né, Bru? Onde a gente fala assim, a gente precisa ampliar a nossa consciência para a gente poder caminhar. Então, que você entenda da forma como você quiser, sobre a ótica da neurociência, da psicologia, sobre a ótica da espiritualidade. Mas abra seus olhos hoje, faça um concerto com o cosmos, Deus, com quem você quiser. Peça para que ele de novo acenda no teu coração aquela chaminha que estava apagada sobre o projeto que ele colocou dentro de você, para que você cumpra todos esses projetos na sua vida. Porque você tem uma missão para cumprir nessa terra, você não nasceu aqui por obra do acaso. Você não foi vencedor lá com aqueles milhões e milhões e milhões de espermatozoides para ficar preso dentro de um buraco improdutivo, sem sonhos, vivendo das migalhas do que a galera de lá de cima do buraco joga para você. E você acredita que a vida é isso aqui, ó, né? Dentro dessa vala que você está. Então, uma live curta hoje, que o seu compromisso não é com as pessoas que te jogaram no buraco. Preste bem atenção. Não é com as pessoas que te jogaram lá. Porque neste momento que você está passando, o que menos importa é quem te jogou no buraco. Neste momento que você está passando e naquilo que Deus quer te entregar, o que mais importa é você fazer esse concerto aí com o cosmos, com Deus, com Jesus, com quem quer que seja, para que ele reacenda este projeto que foi te dado como presente. Você só vai sair do buraco quando você decidir sair de dentro desse buraco. É uma decisão. E você viver o que tem aqui para fora. Então eu quero dizer para você que o dia de hoje, eu acordei hoje pensando muito nisso. E isso é para mim, viu? Porque a palavra fala que o pregador prega primeiro para ele. Eu acordei hoje pensando muito nisso. Quais são os projetos meus também, que eu, por dividir com pessoas erradas, também me jogaram no buraco. Então hoje eu tomei essa decisão na minha vida. Eu vou sair do buraco, custe o que custar. Não nasci para ficar dentro do buraco, não. E quero convidar você
a fazer essa jornada comigo de sair de dentro desse buraco aí também. E que isso seja um marco na nossa vida. 21 de maio de 2020, o dia que nós começamos a escalar, a voltar para a nossa essência, com sabedoria, e viver os projetos que Deus entregou na nossa mão. Deus tem pressa da obra dele, e você faz parte desta grande obra. A Denise está falando aqui, ó, muita gente escreve para mim, às vezes não consigo ler porque ele passa muito rápido, que a Denise colocou. Que presente essa mensagem nesse momento de quarentena que estamos passando. Muito bom refletir. Que Deus continue sempre em seu caminho. Amém, Denise. E eu quero pedir para que Deus te abençoe nessa manhã, que Ele te guarde de todo mal. Quero pedir para Deus que Ele mostre para você quem são esses irmãos, né? Como o José teve aí os irmãos dele que jogaram ele dentro da vala. Quero pedir para que Deus proteja você dessas pessoas. Mas mais que isso, a live de hoje não é para você se importar com as pessoas. A live de hoje é para que você resgate todos os projetos que estão parados aí dentro. Coloquem todos eles num papel. E coloquem data. Quer sair do emprego? Põe a data. Vou ficar trabalhando aqui até dia 30/6. Dia 1/7, eu já saí do buraco. Vocês têm que botar a data. Neurologicamente, a gente precisa de data. Por isso que as pessoas não batem meta, porque não tem data. Eu hoje estou colocando a minha data aqui no meu projeto. Publicamente. Estou assumindo isso com vocês. Publicamente aqui. Que um projeto meu sai do papel hoje. Vem comigo nessa jornada. Combinado? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele curve o seu rosto diante de ti nesta quinta-feira, que as pessoas possam ver a glória de Deus em você e que Ele hoje restabeleça a confiança em você e que Ele enxergue em você a sua disposição de sair de dentro dessa vala e ser feliz, porque foi para isso que você nasceu. Somente para isso. Você nasceu para ser feliz. Sai fora do evangelho de passar pela sombra do vale da morte. Você vai passar. Mas o final da estrada não é a sombra da morte. O final da estrada é a felicidade. Você nasceu para ser feliz. Então vá atrás das suas coisas. Pare de contar o seu sonho para as outras pessoas. E faça os projetos de Deus darem certos. Porque você foi escolhido. E não adianta você querer viver o projeto dos outros, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta eu querer viver o seu projeto. Cada um tem o seu projeto. Porque cada projeto, ele está totalmente vinculado com a nossa capacidade intelectual, física e emocional para suportar tudo que nós teremos que suportar para colocar esse projeto no papel. Se você quer ser vereador e esse é seu sonho, vá até o fim. Se você quer ser médico, vá até o fim. Deus nunca vai colocar nada no teu coração sem que você tenha condições de cumprir, tá? Acredite nisso. Nunca Deus coloca nada no teu coração sem ter condições de cumprir. E Deus nunca faz nada na nossa vida sem antes mandar os profetas falarem. Às vezes o profeta é o cara lá da loja que você foi fazer uma compra e o cara falou um negócio para você e você ficou martelando naquilo. Deus mandou a mula falar. E a mula falou. Então por que ele não falaria com você? Deus te guarde no dia de hoje. Tirem todos esses projetos do papel. Saia desse buraco. Só fazer curso de gestão de tempo e produtividade não é suficiente, porque você não precisa gerir tempo dentro de um buraco, que o máximo que você faz no buraco é andar em círculo. Você vai ter que aprender a gerir tempo a hora que você sair de dentro do buraco. E você só vai conseguir gerir o seu tempo quando você sair do buraco
a hora que você colocar os seus projetos em dia. Que Ele te abençoe e te dê sabedoria para você não ficar mais contando os seus sonhos para os seus irmãos e que Ele te guarde de todos os buracos que você ainda possa ser jogado. Uma quinta-feira extremamente abençoada para você, com uma live bem diferente aqui, ó, bem no pé da orelha hoje para você. Amo vocês. 12h37 tem live e tem algumas surpresas para eu te contar durante o dia. Tchau, tchau.